Ela ainda dá uma resumida. A raiva boa é aquela que traz as claras, e a raiva que não é boa é aquela raiva que não é boa assim, que não favorece ninguém, né? Não é nada de bom e de mal aqui, não. Aquela que não favorece é aquela que acha culpados, substitui a ação e deixa de dizer aquilo que precisa ser dito, né? Lurdinha está perguntando, ó, o choro é um bom mecanismo para aliviar a raiva? Não sei dizer, Lourdinha. Eu vou te explicar por quê. Eu teria que perguntar qual o sentimento que vem junto com o choro. Sabe por quê? A maioria das pessoas para quem eu pergunto, e eu pergunto isso muito, o que você está sentindo aí enquanto você chora? E as pessoas têm dificuldade de dizer, mas na hora que elas começam a falar, dá para ver claramente que o que elas sentem nada mais é do que uma baixa autoestima, um vitimismo. Se você for chorar para ser vítima, evita, não vale a pena. Se você for chorar para desabafar, mas para não te pôr para baixo, ok. Mas se você vai te pôr para baixo, parou, sabe como que eu falo? Abre os olhos e respira pela boca e deixa o ar passar, que sua lágrima vai voltar para dentro do seu olho. É uma brincadeira que eu faço, mas é algo parecido com isso, Lutinha. Quando o sentimento que vem é esse. Agora, se for um sentimento assim de vitória, uma emoção gostosa, aí ok, não tem tantos problemas. A Márcia também está me fazendo uma pergunta, deixa eu ler aqui, Márcia. Doutora Elaine, e quando sentimos muita dor, mas dura muito? Ah, pode ser depois de uma separação, deve ser isso, né? Quando a gente sente a dor depois de uma separação e ela dura muito, o que devemos fazer? Aí a gente tem que se perguntar o que está por trás disso. Deve ter alguma coisa por detrás disso que não foi resolvida ainda. Eu acho, Márcia, que às vezes a gente resolve isso muito bem cuidando com o coaching. Eu tenho vários clientes atualmente no coaching que a gente está trabalhando mágoas, ressentimentos, relações em que tinha tudo para dar certo, mas que de alguma forma os próprios amantes começam a se sabotar. E aí, quando a gente vai procurar e conhecer os sabotadores, a gente vê, olha só o que está te sabotando. Muitas vezes, e muitos falam isso comigo, nossa, eu tenho esse talento e ele é tão maravilhoso para mim, no meu trabalho, mas em casa eu não aplico. Então, tem um talento, tem um valor, tem uma habilidade que usa muito quando está com outras pessoas, mas não usa quando está dentro de casa. E desenvolver essas habilidades, né, desenvolver isso é muito importante. Bom, eu não sei se eu consegui te responder, tá, Márcia? O suficiente, mas eu falo que a dor de uma separação é semelhante à dor da perda de um ente querido mesmo. Mais ou menos 2 anos, e a gente passa por todas aquelas fases da perda. Eu quero dar uma aula só disso daqui uns dias, eu vou preparar uma aula dessa. Como é que a gente lida com as perdas, né? Quais são as fases que a gente passa e como que a gente lida com cada uma delas. E a Marilda está perguntando, crianças que são adotadas. Não, ela não está perguntando, ela está só colocando. Crianças que são adotadas. É uma pergunta, Marilda? Eu não entendi. Ok, mas eu posso falar algo sobre isso, tá? Crianças adotadas, elas podem ter uma deficiência de movimento afetivo em direção aos pais, e com isso elas podem desenvolver uma dificuldade afetiva em relação a outras relações, tá? E aí tem que lidar com essa aproximação. O que ajuda as crianças adotadas é quando os pais adotivos honram os pais de origem. Isso favorece e ajuda essa criança a diminuir a distância afetiva que ela tem do seu coraçãozinho, né, com o coraçãozinho das outras pessoas em volta. A Márcia está falando que sim, que consegui responder. É complicado, né? Quero sim uma aula sobre perdas, vai ajudar demais. Muito obrigada. Ótimo, e essa é uma boa sugestão, eu vou colocar aqui na minha listinha para eu poder trazer para vocês. Tá bem, pessoal? Até mais.